Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. A mensagem de hoje tem como tema autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Amém. Eu creio que Deus ele falará ao teu coração, como também falará ao meu coração. Vamos lá? Vamos antes orar, depois a gente faz o seguinte, a gente lê o texto base e vamos aprender um pouco hoje sobre a autoridade espiritual. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Senhor divino, eterno, maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nos ensina a Tua palavra, de modo de que através dela sejamos renovados e impactados pela Tua glória. Fala conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, o texto bíblico que eu quero ter como base está localizado na epístola, ou seja, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, que nos diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o vosso coração. Amém. Primeiro lugar, a gente precisa entender, acima de tudo, de que toda autoridade constituída aqui na terra é dada não pelo homem, mas por Deus. Talvez, muitas vezes, as pessoas achem que o fato de elas estarem em algum cargo ou estarem em algum lugar, isso conota, ou muitas vezes diz que, mas agora eu mando, mas não é mandar. Porque tem muita gente que estão em cargos elevados, mas não mandam, sabem liderar. Mas, na verdade, o que eu tenho hoje para falar é sobre autoridade espiritual. A autoridade espiritual é muitas vezes você saber quando Deus te impulsiona a falar alguma coisa direcionado por Deus, no momento certo. Fulano, mas fulano é pastor. Mas ele tem que entender de que o fato dele ser pastor, ele precisa, em primeiro lugar, ser guiado por Deus. E eu não estou aqui para tocar em pastor algum, até porque eu também sou. Eu sei o quanto é difícil liderar ou tomar conta de algum órgão ou de algum departamento no ministério. Mas, na verdade, o que eu quero te falar é sobre autoridade em várias áreas. Eu não quero aqui falar sobre a autoridade da igreja, de algum cargo, não, mas eu estou falando de autoridade na tua casa, no teu trabalho, autoridade espiritual que Deus te dá para falar. Muitas vezes tem pessoas que servem a Deus, mas que temem na hora de falar, que se amedrontam, se acovardam. E hoje eu quero falar sobre autoridade espiritual. O que você entende por autoridade espiritual? A Bíblia ensina que todo crente tem autoridade espiritual que vem de Jesus. Essa autoridade nos dá poder para fazer a diferença no mundo. Ou seja, quando eu tenho autoridade e alguém muitas vezes quer zombar de mim, em espírito eu tenho como repreender alguém. Eu tenho como dizer para alguém que em nome de Jesus, aquela pessoa não pode fazer aquilo. Outra coisa que eu observo, de que muitas vezes as pessoas, quando são usadas por Deus para repelir, para expulsar demônios, muitas vezes acha que é por ela, mas entenda, todas as vezes onde a qual alguém está fazendo uma obra de libertação, ela não vai usar o seu próprio nome, ela diz em nome de Jesus, sai. Toda autoridade primeiro tem que ser consistida, ou a melhor dizendo, tem que ser dada pelo nome de Jesus.
A Bíblia também diz que devemos respeitar pessoas que têm autoridade espiritual na igreja, é claro, como eu disse. Respeitar sempre os líderes espirituais. Deus tem toda a autoridade, todo o poder e toda no céu e na terra. Deus que manda aqui e manda lá em cima. E toda a ordem. Lembra quando Deus está usando Daniel no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que é Ele quem remove reis e estabelece reis. E, no entanto, Deus nos dá poder para tomar escolhas, para mesmo que a gente possa entender a palavra dele. Tem muita gente que tem autoridade, mas de fato não usa como deveria estar usando. Autoridade humana não, espiritual. Quando a gente se rebela contra Deus, a gente se submete à escravidão do adversário. A gente se torna-se escravo do adversário. Mas quando a gente se submete a Deus, aquilo que Deus nos impulsiona a fazer, a gente vê o que Deus está fazendo. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê que a gente precisa tomar cuidado para não se submeter a uma autoridade errada. Há alguém que muitas vezes não tenha... Porque é muito fácil muitas vezes, meu irmão, alguém dizer, olha, se converte. Mas a primeira pessoa que precisa se converter, muitas vezes sou eu. Então, vamos acabar com muitas vezes com essas picuinhas de querer julgar os outros e não estar vivendo, entendeu? Na verdade, o que eu preciso de que você entenda é de que quando alguém sem vida no altar, sem altar, vem querer usar de autoridade para com você que tem vida no altar, Deus te dá autoridade para repreender, não para se rebelar contra Deus. E Tiago está falando aqui de algo bem interessante. Eu quero falar de algumas autoridades, tá certo? Que podemos assim então estar dizendo de que existem algumas autoridades que Deus nos dá. Primeiro, Deus te dá autoridade para pregar o Evangelho. Pastor, onde é que eu posso ver isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eis que vos dou poder. Deus dá poder. Mas entenda, não é para você estar pisando no outro. Não é para você estar matando o outro. Não é para você, não. O poder é para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Ele está te dando autoridade para você falar dele. Tão somente dele. O problema é que muitas vezes nos altares, as pessoas, em vez de pregar o Evangelho, as pessoas falam muitas vezes de tanta coisa, menos da palavra. Muitas vezes a pessoa usa o altar para desabafar menos da palavra. E eu falo com liberdade, tá certo? A segunda coisa que Deus dá é a autoridade para ensinar aos outros. Pastor, onde é que isso está localizado? Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. A outra autoridade que Deus nos dá é espiritual, é para vencer o medo e o pecado. E isso está localizado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu não vou falar, porque senão vai tomar muito tempo, mas eu quero que você abra a tua Bíblia. Entendeu? Abrir a tua Bíblia, abra aí a tua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É uma autoridade que Deus te dá. E a outra autoridade que Deus nos dá e também te dá, é para fazer o que Jesus fazia. E isso está localizado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Amém? Jesus nos dá a autoridade para fazer o que ele fazia. Ele ensinou aos seus discípulos e nos ensina hoje a ter autoridade. Mas sabe o que é que eu entendo? Que quando existe muita autoridade, vem a responsabilidade.
E essa responsabilidade a gente não pode correr. A gente não pode se sair dessa autoridade. E tudo que a gente precisa entender é que Deus nos ensina, Deus nos exorta, Deus hoje diz para mim e para você: usa a autoridade que eu te dei. Para quê? Para profetizar na tua casa que do jeito que está não pode ficar. Que o adversário pelejou, tentou até hoje, mas a partir de hoje ele vai bater em retirada pelo nome de Jesus. Hoje o Senhor te dá autoridade para não correr dos problemas, mas enfrentar em nome de Jesus e ser uma vencedora e um vencedor. Deus hoje nos dá autoridade. Autoridade. Saiba de uma coisa, meu amado e minha amada. Deus hoje te ensina. Ele hoje me ensina a não correr. O que Tiago está dizendo aqui? Olha, sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedeça à voz de Deus. Tenha autoridade. Resistir ao diabo. Muitas vezes as pessoas pensam que é lutar contra o diabo. Não, resistir é fugir. Porque aqui é carne. Aí que você tem é carne. A língua é carne. E muitas vezes a gente fala o que não poderia falar. A gente ouve o que não queria ouvir. E muitas vezes tomar atitudes que não era para tomar. Entenda isso. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, se alguém vai cair é porque tentou, ou muitas vezes brincou com algo que não podia. Amém? Resistir ao diabo, ou seja, corra dele. Corra dele porque ele vai fugir. Agora, se você estiver com autoridade espiritual, você vai começar a ver o agir de Deus na história. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, ou seja, não suje sua mão com o pecado. Pecadores. E vós de mente dividida purificai o coração. Entendeu agora o recado de Deus? Foi isso que Deus hoje falou ao meu coração. Eu sei que não é a palavra para você marchar, para você pular, mas é uma palavra para você aprender a usar a autoridade que Deus te deu como mulher de Deus, como homem de Deus, como jovem de Deus, como senhora de Deus, como dirigente de Deus, como um pastor escolhido por Deus. Amém? Aprendeu? Então põe em prática. Amém? Esta autoridade só é te dada ou só é entregue a você quando você ora, quando você busca, quando você, acima de tudo, está em comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Hoje eu quero mandar parabéns para a irmã Nair Meireles, do grupo Bíblia na Mão, que ontem completou mais uma primavera. A minha amiga, a irmã Nair Meireles, que é irmã da minha amiga, da minha mãe de oração, a irmã Miriam Meireles. Amém? Essa família Meireles, que é uma bênção de Deus. Então hoje parabéns, ou melhor, foi ontem, o aniversário da irmã Nair Meireles, do grupo Bíblia na Mão. Então aqui está o meu sincero parabéns. Deixo para a meditação dela e de todos que também estão aniversariando hoje, no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: sossega, minha filha, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir ainda hoje aquele negócio. Amém? Glórias a Deus. Um abraço, a paz do Senhor. E amanhã falaremos sobre a obra de Deus. Amanhã a gente vai falar sobre fazer a obra de Deus. Amém? Amanhã a gente vai fazer sobre a obra, o trabalho na casa do Senhor. Ou melhor, o melhor tema para que a gente possa falar é como trabalhar, ou melhor, as ferramentas
de trabalho na casa do Senhor. Vai ser assim. Como Deus pode te usar na casa dele? Através de quê? Como? Que atitude tomar? Como fazer? Amém? A gente vai tentar te ensinar, à luz da palavra, isso. A labuta ministerial, ou seja, o trabalho do ministério na casa do Senhor. Pastor, eu não tenho um cargo, eu posso fazer a obra? Não pode, deve. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Ô glória!